Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Grande Paulo, psicólogo, neurocientista. Prazer, meu irmão, estar com você nessa live, viu? É isso Satisfação aí. imensa. É prazer tê-lo aqui conosco, né? Para quem não conhece, né, que Douglas é responsável, né, pelas artes desse perfil aqui, essas obras-primas, né, até o escudo da empresa, né? Ele é teólogo, filósofo e um grande artista, né? E a live de hoje vai ser com ele. A gente vai falar um pouco sobre essa questão, né, do perfeccionismo como um obstáculo para a alta performance, né? O que é a alta performance, o que é o perfeccionismo. Então, tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem? Aqui estou ouvindo perfeitamente, Paulo. Como é que tá meu áudio aí? Tranquilo? Tá tranquilo, eu tô ouvindo bem. Pode ser que a gente tenha um lagzinho aí de distância, né? Exatamente, você tá em outro continente, né? Em outra É, realidade. do outro lado do oceano. Eu tô aqui no Brasil ainda, né? É, ainda é. Sim, então esse tema aí, eu acredito que seja um tema muito rico, né? Na verdade, as conversas da gente, como a gente sempre fala, um curso inteiro, né? Pra É ser, verdade. porque a gente vive numa era onde se fala muito sobre produção, né? Tem que produzir, aí a gente vê aqueles coaches, né, que falam que acordam de 3:30 da manhã, né, todos os dias. E 4h47. oi? Às 4h47. Exatamente. Então a gente vive em um mundo que tem uma cosmovisão onde aquilo que é material e a busca, né, de um perfeccionismo, que aquilo ali não pode ser chamado de perfeição, né? Então, o perfeccionismo entra aí como um vício, né? Um vício da alma. E tem um autor, né, Douglas Wilson, né, que ele fala que o perfeccionismo é uma obra da carne, né? Enquanto a busca da perfeição é o destino que Deus deu ao espírito humano. O perfeccionista, ele se coloca em um lugar que não é dele, né? Como se ele pudesse ali, através de checks, né, de obras concluídas, chegar a um nível de uma suposta perfeição, né? É isso. Paulo, já para começar quente o negócio, queria te fazer uma pergunta. Como a psicologia tem enxergado essa questão da alta performance atual que nós temos visto que você deu essa introdução aí. Como é que a psicologia aborda essa questão hoje? Sim. É só uma pausa. Eita, Jesus. Pronto, agora ficou melhor. Melhor, coisa boa. Estava tentando, para vocês entenderem, né? Para tu entender também, a gente estava tentando usar a câmera frontal, porque geralmente tem uma câmera melhor, né? Só Ah, que sim, sim. eu não consigo falar para a câmera, entendeu? Tem que ver Ah, alguém. Aí era o tempo todo eu olhando para o outro celular e Isabela assim, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Aí eu fiquei pensando. Aí vê, mas sim, desculpa aí, a gente estava falando sobre como a psicologia atual ela vê essa questão dessa busca por alta performance, né? isso, exatamente. É. Vê, primeiramente, eu acredito assim que o próprio conceito do que é uma alta performance dentro da realidade humana, ela tá, esse conceito tá muito errado. Porque é o seguinte, o que hoje se coloca e se vende, né, os charlatões, né?
mostram é como se o ser humano tivesse se tornado máquina, entendeu? Que não tem necessidades fisiológicas, afetivas, mais espirituais. Fosse aquele cara que ele não precisa de descanso, né? Eu tava vendo um filme, né? Obviamente que é um exagero, mas o cara tava lá no podcast e falava: você vai no cardápio, né? Eu penso, quais são os passos para eu comprar isso, entendeu? Ou seja, é um cara que não vive uma vida humana. Um cara que ele tá pensando em criar patrimônio e patrimônio interno, entendeu? Então, eu acredito que dentro de uma psicologia verdadeira, a auto-performance, ela está conseguir viver uma vida bem vivida. Ou seja, um homem, um pai de família, por exemplo, ele acorda pela manhã, ele agradece a Deus pela vida, ele abraça os filhos, abraça a esposa, toma café, fazer o seu trabalho honestamente, entendeu? Paulo, o pessoal tá falando que teu áudio tá dando cortes e dando retorno. Deixa eu ver aqui. Tá bom. É isso que eu acho que não é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hoje teve uma série. Gente, só um minutinho, ele tá tendo algum problema de conexão lá, algum aparelho que tá dando erro, ele vai tentar consertar e já já ele tá retornando. O meu áudio, vocês estão ouvindo bem? Dá para alguém sinalizar aí? E agora? Ah, por enquanto tá de boa, vai falando que a gente vai vendo. Pronto. Então, eu acredito que a gente poderia começar fazendo uma análise. Olha, tá bom Massa. agora, pessoal? Fala aí se tá bom, o áudio, o vídeo. Por enquanto tá bom, vai falando. Eu acredito que a gente deveria começar analisando o que seria esse conceito de alta performance, tá entendendo? Porque o que eu Sim. vejo que se coloca hoje em alta performance, inclusive dentro de, de ambientes onde se fala em nome da psicologia, é algo que não está dentro da realidade humana. Na verdade, é uma objetificação do ser humano, tá entendendo? Então, eu acredito que alta performance, que é assim o oposto de um vício que é o perfeccionismo, é justamente o homem e a mulher que consegue olhar para o chamado que a vida lhe deu, né, para a sua vocação, né, e consegue desempenhar aquilo bem. Ou seja, como eu estava dando um exemplo, né, o pai de família que acorda pela manhã, ele é grato a Deus pelo mais um dia de vida, né, pede, invoca ali a presença da Santíssima Trindade para conseguir vencer mais um dia, né, e ele está lá, ele dá atenção ao seu filho, à sua esposa, toma o seu café e trabalha, né, sempre com honestidade, com sinceridade, tá entendendo? No nosso caso, né, que a gente presta serviço, né, fazendo isso com dedicação. Eu acho que a alta performance, a gente olhando pelo olhar do que é possível na nossa realidade concreta, é isso, tá entendendo? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Sim, com certeza. Cara, tem alta performance melhor do que o cara acordar de 5 horas da manhã e trabalhar, pegar um busão lotado, enfrentar um monte de É de dificuldade na obstáculo. vida, não é? Uma série de obstáculos que ele já enfrenta diariamente, como você colocou, isso é alta performance, né? É, Exatamente. pode falar, Paulo, Não, só estava concordando. né? E diante desse cenário atual, qual é a perspectiva da abordagem psicológica com relação ao, digamos assim, a um possível tratamento ou endireitamento do homem com relação a essa perspectiva de mecanicismo do ser, né? Do homem mecânico, de estar fazendo aquela coisa mecanicamente, roboticamente, todo dia. Existe alguma abordagem assim específica para isso? Sim, inclusive, eu acredito que o principal mesmo é a gente trabalhar. Porque, veja, quando você se coloca
ou se coloca, né? A gente coloca para a gente mesmo, né? E dentro de um imaginário coletivo está sendo incutido que é possível você alcançar um certo patamar, que na verdade é um patamar que não é humano, tá entendendo? É sobre-humano, você gera uma série de frustração. Porque o que eu vejo muita gente hoje, inclusive no consultório, é frustrado por não ter conseguido atingir uma meta. Poxa, mas essa meta é impossível do ser humano atingir. Tá entendendo? Ou seja, eu acho que a gente trazer uma conscientização, trazer assim a mente das pessoas para pisar no chão, encarar a vida real, já vai trazer saúde para muita gente. Entendeu? Porque o que acontece? Muitas coisas eu escuto no consultório, pessoas falando com grande tristeza, grande frustração, que não alcançaram a meta. E quando você vai ver qual é a meta, ou é uma meta impossível para um ser humano, tá entendendo? Ou é uma meta que é possível, só que aquela pessoa está naquela trajetória há um mês, há 2 meses. E tem bens que a gente alcança por anos de esforço, entendeu? Então, eu Verdade. acredito que ter a visão correta do que é a realidade é o começo para tudo, entendeu? E É, é uma coisa que tu falasse, né? Falasse para mim, falasse recentemente nos stories, que é aquela questão de ser um sepulcro, né? De um sonhos, de cemitério, projetos. um cemitério de sonhos inacabados, né? Exatamente. Eu Temos acho que nos tornado isso. falaste o quê? É isso que geralmente nós temos nos tornado, né? Essa corrida louca para poder ter essa performance de fazer tudo e de querer ser tudo para todos. E a gente termina não sendo nada nem para a gente mesmo, né? Não finalizando os sonhos que a gente desejaria ter. E aí, com isso, eu falei que a gente se torna um cemitério de sonhos inacabados. Ou seja, sei lá, vou dar um exemplo prático aqui. Eu sempre tive vontade de fazer aula de música, por exemplo. Então, vou lá, compro um violãozinho, me inscrevo aí num curso de música e passo um mês e desisto. E aí depois eu vou começar uma dieta, quero começar uma dieta, quero botar o shape. E aí faço a dieta da segunda-feira e depois não termino. Começo numa academia e aí não concluo um processo, não dou um prosseguimento. Então isso não passa de meras empolgações, né, que a gente tem ao longo da vida. E eu conheço muita gente assim, muita gente assim. Durante um bom período da minha vida eu também fui assim, né? Sempre iniciava uma coisa pela empolgação, geralmente essa empolgação não era algo que eu desenvolvia em mim, era algo imposto de fora, né? Ou seja, a Exatamente. vitrine, principalmente, não é? A vitrine, principalmente das redes sociais, me mostrava algo bonitinho de um cara que estava ali fazendo uma coisa e eu disse, eu quero isso para mim. Beleza, até então é massa você ter exemplos bons, né, e colocar em prática na sua vida. Mas eu percebia que, na maioria das vezes, não passava de uma mera empolgaçãozinha social. E isso iniciava os projetos e não finalizavam, não dava prosseguimento. E a gente vai se tornando cemitérios de sonhos inacabados, né? E, inclusive, uma coisa muito importante que eu estava pensando nessa mensagem, você falou agora, é outra mentira que todo mundo fica repetindo por aí, que é aquela, você pode ser o que você quiser, você pode ser tudo. Então, quem quer ser tudo e ter tudo, no final não é nada e não tem nada. Então, junto com esse paraíso artificial que é as redes sociais, a pessoa sai atirando para todo lado. Então, muitas vezes você começa, as pessoas começam e não terminam, porque é o que Jesus, não foi Jesus que falou, eu acho que foi o apóstolo Paulo não, foi Tiago, foi Pedro que ele fala, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Isso. Não E sabe muitas como pede. vezes vocês começam e não terminam porque vocês começam mal. E quando eu falo começar, é na própria escolha da tarefa e do seu objeto de desejo. Tem coisa que é melhor você começar e não terminar mesmo. A pessoa que está É, começando um projeto ruim, um projeto diabólico, é melhor que ela pare o quanto antes, tá entendendo? Então, exatamente. né não? Então, tem coisas que a gente tem dificuldade de começar e terminar porque a gente começou mal, que a gente não escolheu bem,
Tá entendendo? E tem coisa que a gente começa e não termina por uma certa deficiência de virtude, de coragem, de paciência, né? E muita gente é assim, né? Porque quando você vê na rede social, na mídia, tudo parece muito fácil, né? E o cara que está te vendendo o curso, ele te garante que vai ser fácil. Tá entendendo? É, E claro. quando você começa a ver os obstáculos que a vida real impõe, aí você, por falta de coragem, de garra, você, isso não é para mim, né? E até Entendeu? uma falta de preparação, né, Paulo? É uma coisa que a gente vê sempre, é o seguinte, quando não existe uma preparação de virtude em nós, que é muito comum na nossa, principalmente na nossa criação, né? Na criação brasileira, nós não fomos criados para ser pessoas virtuosas. Não fomos. Definitivamente não fomos. E eu falando por mim, não fui. Máximo Certo? bons atores, né? É, no máximo, bons personagens, exatamente. Então, veja, quando eu começo a enfrentar a vida na sua realidade nua e crua, como não existe uma preparação em mim suficiente para poder suportar essas coisas, eu cedo, não é? Não aguento. Então, ora, eu começo a fantasiar coisas que eu vejo nos outros, que mais uma vez eu digo, é massa você ter bons exemplos, você colocá-los em prática na sua vida. Só que, será que todos os exemplos, como tu falou, é para mim? Será que eu tenho que captar tudo e ser como uma esponja, né? Absorver É tudo, colar, né? né? Então, cadê a vocação? Não existe mais. A gente está falando aqui uma conversa que praticamente virou o mundo da carochinha. Ninguém mais se preocupa com vocação, cara. Exatamente. Ninguém mais se preocupa com uma extensão de carreira, né? Você fazer uma carreira. Não, pô, a gente quer o hedonismo, a gente quer o agora. Então, é muito difícil hoje a gente ter, inclusive, essa conversa, né? No meio que nos circunda, no meio que nos rodeia. Você começa a ter uma conversa dessa, aí você é tido como o coitadinho, como o cara que é fraco na performance, né? O cara que é, como é que a galera chama? O termo agora fugiu da minha mente, mas é o cara que não está preparado para o mercado, digamos assim, né? Vou entender. Então isso, não é? Então isso meio que se tornou um amuleto hoje. E isso tem adoecido muita gente. E eu queria chegar nesse assunto agora, né? Você, como psicólogo e atuante clínico, e tem várias ferramentas poderosas que trabalham com ela. Uma delas é o neurofeedback, né? E eu queria Exatamente. que tu falasse um pouco como a psicologia e a aplicação do neurofeedback que tu trabalha tem trazido benefícios para os teus analisandos ou pacientes, como é que chama na psicologia, eu não sei, mas como é que tem sido essa abordagem do neurofeedback e da academia? Aliás, da psicologia. Vê, o neurofeedback, né? A gente consegue, através da eletroencefalografia, encontrar, vamos dizer assim, um padrão de atividade elétrica cerebral que muitas vezes está conectado, está relacionado a esse travar diante dos obstáculos, ou a esse ruminar, sabe aquela o perfeccionista, por exemplo, o vício do perfeccionismo, se ele for muito alimentado, a gente está falando do ponto de vista da alma, né, da filosofia clássica, ele chega a ser um transtorno que hoje é conhecido no DSM, nos manuais de transtornos mentais, como o toque, por exemplo, entendeu? Aquela pessoa que ele tem um perfeccionismo que tem que estar daquele jeito, exatamente daquele jeito, tá entendendo? Porque se não tiver daquele jeito, o mundo pode cair, uma grande coisa terrível pode acontecer. E o perfeccionista ele é assim, né? Se ele fizer É, algo que não tá daquele jeito, é como se o mundo tivesse desmoronando em cima da cabeça dele, entendeu? É como se algo terrível fosse acontecer, né? Então, veja,
A gente tem um marcador orgânico, né, que é a atividade elétrica do cérebro, e está ligado a essa rigidez, né? Porque o perfeccionista ele é rígido, né? Ele é inflexível, né? E a vida real, a vida da gente, ela requer uma certa flexibilidade. Não uma flexibilidade moral, não estou falando disso. Certo é certo, errado é errado. Mas uma flexibilidade de lidar com as situações concretas. Esse é o grande problema. Quando você chega e vê um cara lá, um cara com bastante seguidores, que está vendendo uma vida fácil, e você tenta copiar aquilo, não dá certo. Porque a vida, a realidade dele é diferente da sua. Então, se você não consegue captar um princípio que você viu ali que é verdadeiro, e conseguir ter a flexibilidade, ter a arte de adaptar aquilo para a sua vida, deu errado. Tá entendendo? Então, o neurofeedback é uma ferramenta fantástica, que a gente consegue trabalhar no funcionamento da máquina cerebral. Entendeu? Tem coisa que realmente há um grande obstáculo no funcionamento elétrico do cérebro que impede a pessoa. Entendeu? Aí você vê, a gente vê um movimento da mente, um movimento da alma, que a gente falou de um vício aqui, que é o perfeccionismo, né? Que quando esse vício ele se torna muito alimentado, e se torna um hábito, né? Por exemplo. O que é um hábito, né? O vício, na verdade, é um hábito operacional ruim. É algo que você faz ali repetidamente, algo que você simplesmente acontece, algo que é natural para você, como uma pessoa que aprende a dirigir, né? Depois que ela aprende a dirigir, passa a marcha é natural. Então, o vício é isso, é um hábito ruim. Então, existe esse vício do ponto de vista do funcionamento cerebral, que o neurofeedback trata isso, e existe também esse vício que vem não do orgânico, mas da alma, entendeu? E quando a gente consegue, eu acho que esse é o grande, eu acho não, tenho certeza, esse é o grande diferencial da academia, é você conseguir trabalhar o corpo e a alma, porque o ser humano é essa unidade indissociável, né? Entre corpo e alma. Entendeu? Entendi Então, quando a perfeitamente. gente consegue ter um olhar para essa unidade do que é o ser humano, isso é tão importante que foi o que eu falei no início. Se você não sabe, se você não é um profissional, um psicólogo, um neurocientista, um ser humano, né, um teólogo como você, um filósofo, que não tem, assim, não possui o que é no seu intelecto, não tem a visão correta do que é o ser humano, poxa, você vai ser facilmente engodado a começar coisas irrealistas e vai sofrer e se culpar muitas vezes o resto da vida por não ter conseguido algo que nenhum ser humano é capaz de conseguir. Por quê? Por falta de noção do que é o ser humano. E quando a gente fala de vocação vem de evocare, né? Chamado, um chamado. É algo externo. É uma voz externa, né? Então, é, é, é muito difícil. Obviamente, isso é uma trilha, né? Por exemplo, você mesmo falou que muitas vezes começou várias coisas e não continuou. Eu também, entendeu? Até que chegou um momento, né? Que eu realmente encontrei, entendeu? Um negócio que eu quero para minha vida, tá entendendo? E eu encontrei, eu não criei. Isso é a grande questão, né? Hoje você acha que o É. sentido da vida, o projeto, eu vou criar, eu vou sonhar, vai vir na minha mente, não, né? O chamado, a vocação de cada um de nós, a vocação universal está nessas Sagradas Escrituras. Porque no final das contas, né, quando a gente fala de começar e terminar, de se colocar projetos, de ter uma caminhada, de uma vocação, a gente está falando, olha, como que é a vida? Eu estou aqui por quê? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Entendeu? Então, uma coisa que eu sempre falo é que não é qualquer projeto, né? Porque às vezes realmente tem coisa que a gente começa e não termina, porque a gente escolheu mal, entendeu? Mas quando a gente vê há uma vocação universal, que é quando Jesus fala, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente olha para a cultura ocidental, ela é, pelo menos teoricamente, né? Uma cultura
que ela tem um mito fundacional, que é das Sagradas Escrituras do cristianismo. Então, a figura máxima a ser imitada na própria cultura ocidental é Jesus Cristo. Não é os famosos do Instagram, tá entendendo? Porque se você vê, os famosos do Instagram e essa cultura moderna nos impõe um modelo muito mais difícil de ser seguido do que o próprio Jesus nos colocou. Entendeu? Exato. Entendeu? A simplicidade da vida, né? É. Auto performance é você cumprir as pequenas tarefas, a vida simples. Tá entendendo? Como diz Chesterton, né? Chesterton fala que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Entendeu? Filhos comuns. Isso é fantástico. Isso é verdade, isso é verdade. E pegando esse gancho que eu estava falando aí, fazendo uma análise sobre o que a filosofia clássica nos ensina sobre alta performance, né? Existia na filosofia clássica, no mundo grego, mais propriamente dito, uma educação chamada paideia, né? Era o estilo clássico da educação grega. Em que consistia a educação clássica grega, a paideia que eles chamam? Consistia em transformar um cidadão num ser completo e perfeito, certo? Mas perfeito para servir a polis, né, que a gente conhece, servir a humanidade, servir a sua sociedade na qual ele estava inserido. Então, vê só, Paulo, e a galera que está aí nos ouvindo. Alta performance no mundo clássico, no mundo, digamos assim, inicial da geração pensante, era uma coisa tão natural ao ser, tão natural ao homem, que não existia essa diferenciação de um ser que fazia mais para um ser que fazia menos. De um homem que era alta performance para um homem que era baixa performance, digamos assim. Era natural. O pensamento crítico, o senso crítico para o cidadão grego clássico era natural, certo? Então a educação passava desde os Jogos Olímpicos, né, a ginástica ali, onde teve a sua origem, passava pelos ensinamentos da matemática, geometria, retórica, lógica, como o homem lida com os seus pensamentos, né? E, e a consequência disso era a busca de um homem virtuoso. Veja só o que eu estou dizendo. Então, o comum na educação da filosofia grega, da filosofia clássica, do mundo clássico, era a formação de um cidadão virtuoso. O próprio Aristóteles, depois que ele vai, digamos assim, concatenar a lógica, né, e organizar a lógica, para que a gente depois a gente vai usar o trívio, né, que são as três vias, e o quadrívio, enfim. O próprio Aristóteles ele chega a dizer, lá num dos tratados, no órgão, que qualquer ocupação que você faça, qualquer arte, qualquer ciência que afaste o homem de encontrar uma virtude é vulgar, não serve. Ou seja, era natural, veja só, o homem trabalhar, se manter, sustentar sua família, estudar, ser intelectual e produzir boas virtudes. Isso era natural. Todo mundo sabia disso, certo? E hoje, o que é que a gente vê? O que é que eu vejo? O que é que eu vejo, assim, na minha cara, no dia a dia? São pessoas que pegam o básico, não é? O que é o básico do ser humano? É cuidar da saúde, cuidar da mente, trabalhar, sustentar sua casa, ser independente, não ser um peso para a vida de ninguém, certo? Uma vez que você é adulto, você precisa honrar com suas atitudes, com suas responsabilidades. Então, ora, isso para o ser humano é básico, da mesma forma que é básico para uma planta fazer uma fotossíntese, pô. Tá na Entendeu? natureza. Ela Está foi na feita. natureza. Exatamente. Então, a natureza do homem é ser virtuoso e fazer essas coisas. Então, ora, o cara pega ali, aí diz que
tá fazendo exercício físico, tá malhando, tá correndo, tá fazendo isso e coloca isso como alta performance. O cara tá correndo atrás, tá crescendo a empresa dele, tá ganhando dinheiro dele, tá comprando o carro dele, tá sustentando a família e coloca isso como alta performance. O cara tá estudando, tá correndo atrás, tá fazendo mestrado e coloca isso como alta performance. Por que alta performance? Isso é algo natural a mim, pô. Isso é algo intrínseco ao ser humano. É evoluir enquanto ser humano. E a galera tá pegando o que é básico, e exaltando o básico para poder dizer que está fazendo algo de alta performance. Então, eu não consigo compreender isso. Então, isso está fazendo com que o ser humano se bestialize. Né? Ou seja, ele está fazendo uma coisa, ele está super valorizando algo que deveria ser básico, natural nosso, colocando no patamar lá em cima para dizer que está fazendo algo de alta performance e que ele é diferenciado no mundo. É diferenciado de você que não consegue acordar cedo para poder fazer um exercício físico. Entende? Então é isso que eu percebo hoje. É isso que é perceptível hoje, né? A galera fazendo o que é básico para ser feito, o que é da minha natureza, que é essa evolução toda, que é buscar todas as virtudes e fazer o que tem que ser feito e arcar com minha responsabilidade e colocando isso como uma supervalorização de um ser. Então, o que acontece? As pessoas que enxergam isso olham como algo distante, olham como algo inalcançável, né? Então, a alta performance hoje que se fala muito no mundo das aparências, digamos assim, é como se fosse algo inalcançável ou, uma vez alcançada, é alcançado por pessoas diferenciadas, né? Que são super poderosas, que são super valorizadas e que podem agora ser servidas como modelo. Irmão, qualquer pessoa, como você falou no início, pode trabalhar, sustentar sua família, fazer o seu trabalho digno, corretamente todos os dias, e isso é alta performance, Exato. né? E teve recentemente, né, eu vi um vídeo, né, eu até postei, faz alguns meses, na verdade, eu postei no meu Instagram pessoal, que era uma carta que foi escrita, né, por alguns delinquentes, criminosos juvenis de outro país, né? E uma das coisas que eles falavam, a indignação com a realidade, com o mundo, era o seguinte: é uma frase, eu gravei até hoje isso, eu revia esse vídeo várias vezes, que falavam assim: ao invés de vocês nos ameaçarem com bastões de borracha, ponha-nos frente a frente com homens de verdade, que sejam bons não porque eles têm alguma coisa, mas porque eles são bons. E que nos ensine não com palavras, mas com a vida. Ou seja, o que falta hoje e o que forma pessoas é essa busca da virtude, essa busca da bondade. Mas enquanto a gente está na era da aparência, de sepulcros caiados, né, como as Sagradas Escrituras falam, daquela aparência de piedade, parecer um bom mocismo, né? Um bom É, mocismo, né? Então, tudo isso não tem substância. Isso não é matéria, não tem substância, não é concreto, é uma coisa que evapora, tá entendendo? E por isso que muita gente começa as coisas e não termina. exatamente. Porque é só aquele entusiasmo, é como se fosse uma gula, né? Eu quero isso, tá entendendo? Eu quero porque é bonito. E se fulano, ciclano que eu vi no Instagram consegue, eu consigo também. Tá entendendo? É uma questão também de modelo, né? O que eu quis dizer com É, que esse jovem delinquente juvenil, né? E ele termina o vídeo dizendo, olha, mães, né? Pais, orem porque esses homens fracos estão armados com pistolas. Ele fala assim, olha, porque vocês foram fracos no bem, vocês nos fizeram fortes no mal. Entendeu? Então rezem, porque esses homens fracos estão armados com pistolas. É o que... Eu esqueci agora o nome do doutor.
mas ele é um psicólogo. 12 Regras para a Vida. Quem foi que escreveu aquele? É, é, Peterson, Peterson alguma coisa, deixa eu me lembrar também o nome dele aqui. Mas eu sei Mas quem é. ele diz o seguinte: se vocês têm medo do que um homem forte pode fazer, esperem até ver o que um homem fraco é capaz de fazer. É verdade. Entendeu? É Então, o verdade. ser humano que ele não consegue colocar o pé no chão, que ele não consegue ser educado, como você falou, para uma vida virtuosa, de buscar a honestidade, a sinceridade, ele vai encarnar, Jordan Peterson, Jefferson Jordan falou aqui, Peterson. Isso. Muito bom, Jefferson. Obrigado aí, meu irmão. ele vai encarnar o espírito dessa época, que as pessoas não falam isso, mas as ações delas declamam, os fins justificam os meios. Eu não estou nem aí para ser honesto, para ser bonzinho, não. Isso. O homem bom que me colocaram como ideal é um homem rico, não importa como, tá entendendo? Isso. Não importa como. Então, enquanto a gente e as pessoas, principalmente os mais jovens, não tiverem modelos bons realmente, né? É aquela coisa, né? A importância do modelo ela é tão forte que o apóstolo Paulo ele falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Isso ele é fala: forte. olha, a gente tem que Isso é imitar Jesus forte. Cristo. Sim, tem que imitar. Mas eu sei que Jesus Cristo, para aqueles que estão começando na fé, ainda é uma realidade que eles não conseguiam, não conseguem ainda apalpar, né? Tocar nessa realidade. Então, olha, me imitem. Veja que coisa forte. E essa é a vocação, é a vocária de todo homem. O pai, né? O chefe da família que ele é posto como sacerdote do lar. Ou seja, é servir para aqueles que estão engateando, literalmente, né? Tanto no sentido espiritual, né? Que está novos na fé, né? Ou crianças mesmo, é ser a presença ali de alguém que está encarnando a personalidade de Cristo. Entendeu? Exatamente. Isso é Exatamente isso. forte, né? E isso é uma alta performance muito mais gloriosa do que você ter uma Ferrari, entendeu? Esses carros aí. Eu não sei muito o nome assim ó, de carro que eu não posso comprar, mas eu sei que Ferrari é um carro que todo mundo quer ter. É Vale a Mitsubishi. pena, né, Paulo? O cara ficar fantasiando, né? Um carro que o cara não pode, né? Quem sabe futuramente, né? Só Deus sabe. É, não, claro, claro, com certeza. Mas é isso, cara. Então, tem essa questão assim, exacerbada da supervalorização e veja, uma frase que eu vi de um psicólogo, agora eu não lembro também o nome dele, e também o cara era filósofo, ele disse o seguinte: qual é o problema? Qual é, qual é a desonestidade em ser pobre? Qual é o problema? Qual é o problema de ser pobre? Quer dizer que tu só vai ter Vai, uma boa Daniel. performance. Oi. Daniel chegou. Daniel, seja bem-vindo, mano. Então, quer dizer, você só vai ter uma vida boa, de alta performance, como você começar a ganhar o seu primeiro milhão, é? Você não pode ter uma vida boa enquanto pobre, não. Enquanto Qual tu a não vergonha ganha de ser pobre? tu vai viver como? É Sinceramente. exatamente. Então, ora, qual a vergonha que tem ser pobre? Nenhuma, pô. Vergonha que faz é você matar, ser desonesto, roubar, né? É isso, pô. É isso que faz vergonha. Então, enquanto você é pobre, se orgulhe de ser pobre. Agora, não faça da sua pobreza uma desgraça da sua vida. E não fique esperando maiores conquistas para poder adquirir uma felicidade agora, né? É o que Santo Agostinho fala para a gente, né? Quando a gente espera obter felicidade nas conquistas, qualquer que seja, a gente vai entrar num saco sem fundo, né? A gente nunca vai conseguir, nunca vai obter, porque no final das contas, felicidade é uma espécie de efeito colateral, né? Exato. E isso o Victor Frankl fala também. Ele fala que a felicidade é uma consequência. Ou seja, eu busco cumprir o meu dever, ou seja, eu busco ser um bom marido, um bom pai, um bom psicólogo,
E como consequência, a felicidade vem. Eu não posso buscar a felicidade, tá entendendo? A mesma coisa ele fala do sucesso. Ele fala o sucesso é sempre a consequência. Entendeu? E se você for buscar o sucesso, você é a mesma coisa de você tentar abraçar o vento. Tá entendendo? Você tem que buscar cumprir o seu dever. Você tem que buscar responder às imposições que a vida te traz. Entendeu? Feito o Daniel falou aqui do ditado judaico, né? Que ser pobre não é vergonha, mas também não é um orgulho. Tá, Entendeu? A gente também não pode fazer aquela romantização da pobreza, né? Mas o que tá. acontece no cenário nacional e até mundial é que se coloca, se incute na cabeça do sujeito que é mais vergonhoso ele ser pobre, tá entendendo? Do que, do que roubar. Isso. Do Ou que seja, ganhar a vida desonestamente, né? honestamente, é aquela uma visão materialista da vida, onde os fins justificam os meios. É uma coisa que a gente que está estudando a história do pensamento humano, a gente vê que a forma como as pessoas pensam hoje, ela tem a mão de muitos pensadores que eles nunca leram. É, exatamente. Maquiavel que disse isso, os fins justificam os meios. Assim, Verdade. eu já li Maquiavel, mas a maioria da população não leu. Mas esse drive, essa forma de agir dentro da vida, está na mente dos brasileiros. Os fins justificam os meios. Tanto é que a gente é conhecido, você que está fora do país, né? É o povo do arrumadinho, o povo da gambiarra. É o jeitinho brasileiro. Entendeu? Verdade. Ou seja, quando você vê a gente fala sobre a questão os fins justificam os meios, essa questão de que a felicidade é aqui, é agora, porque não existe nada, isso é uma ideia, por exemplo, de Friedrich Nietzsche, que ele fala, o que tem é o agora, porque não existe cosmo, não existe criador, não existe céu no inferno, o que existe é agora. Por isso que ele fala, Deus está morto, né? Mas ainda seu corpo, seu cadáver ainda está no sepulcro. E ele defende isso, ou seja, é caos total. Ele é a encarnação do caos, meu filho. Não tem ordem, não tem ciência, não tem coerência na vida. Então, só vivo agora. E isso é o Exatamente. que hoje o pessoal chama bonitinho de carpe diem, né? Ou seja, É. tá entendendo? Hoje é o dia, né? Oi? Hoje é o dia que amanhã ele estará podre. Exato. E o pior que isso tá, para quem lê, né, o mito fundacional, né, ou as Sagradas Escrituras, né? Tá lá, desde a Gênesis, né? O que o povo dizia era o quê? O mundo estava se acabando, o dilúvio estava vindo, a justiça de Deus, e o povo, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Então, veja, essa forma de pensar, se a gente for ler a própria literatura, já conduz à morte, filho. E se você vê a história, por exemplo, de Friedrich Nietzsche, que falava desse jeito, é uma impossibilidade, né? Porque, por exemplo, a gente tem no nosso coração a expectativa de continuidade. Então, esse viver agora, ou aqui agora, nunca é plenamente. Porque eu estou vivendo aqui agora, mas dentro de mim há uma expectativa de um amanhã, de que vai acabar a live, entendeu? Eu vou comer alguma coisa, entendeu? E nós, seres humanos, por sermos seres que temos que construir uma história, a gente tem essa expectativa, a gente tem esse desejo de continuidade, né? Esse Isso. desejo, inclusive, de eternidade, de imortalidade, entendeu? Então, esse viveu aqui agora não é possível, mas você pode ser engodado e se iludir com isso aí, entendeu? Aí faz um bocado de desgraça na vida. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, feito tem os memes, né? Bora viver que amanhã eu posso morrer. E quando chega no outro dia, estourou o cartão de crédito, morreu, eu tenho que pagar a fatura, né? O que o Entendeu? Daniel disse aí agora, né? Daniel falou agora aí, vamos beber e amar que o mundo vai se acabar. Entendeu? Cresce com isso na cabeça, né? É, Exato. uma das formas de enfrentamento, Paulo, que nós, né? A gente vem desempenhando, é uma das coisas, sim, principais é a preparação do nosso intelecto, né?
Ou seja, e como é que a gente prepara o nosso intelecto? Através dos estudos, através do conhecimento adquirido, e uma vez adquirido esse conhecimento, colocado em prática, né, feito crivo na nossa vida, ou na vida de pessoas que viveram, experimentaram a realidade da vida, para saber se esse conhecimento vale a pena ser vivido, vale a pena ser aplicado ou jogado fora. Né? O que o apóstolo Paulo alertou aos Tessalonicenses, né? Olha, tem muita informação chegando para vocês aí, tem muita profecia. Não descartem nada, não desprezem nada. Analise Absorvam, tudo. analisem tudo e absorvam o que é bom, façam um filtro. Né? Então, hoje, eu sei que você é um cara que estuda, eu sou um cara que estudo, o Daniel está aqui, é um cara que estuda muito. Então, hoje nós temos essa liberdade de buscar o conhecimento em várias áreas, né? Então a gente passa aí desde a teologia, passa pela filosofia clássica, filosofia moderna, passa pela psicologia, e a gente consegue trazer todo esse conhecimento e colocar em prática na nossa vida. E uma coisa que eu tenho percebido é que quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente se torna forte para poder enfrentar os, digamos assim, os ditamentos, as ditaduras que são impostas na nossa sociedade, né? Uma delas é o perfeccionismo e alta performance, que é o tema dessa live que a gente está conversando hoje. E uma coisa que eu tenho percebido nesse curto espaço de tempo de estudo, Paulo, é que, infelizmente, a nossa sociedade, digamos assim, eu digo a nossa porque eu só tenho 40 anos e estou vivendo nesse tempo, né? As outras ficaram para a história e a gente tem como modelo. Mas o que eu percebo nesse período de vida é que o estudo para a gente, para a nossa sociedade, ele tem entrado na nossa vida como se fosse um tubo digestivo, né? Ou seja, eu estudo para ser alguma coisa e geralmente essa alguma coisa é uma profissão. Certo? Então eu estudo para Título. ser. Eu estudo para ser um psicólogo, eu estudo para ser um médico, eu estudo para ser qualquer coisa que vai me dar uma profissão e que essa profissão, Menos para ser gente. consequentemente, não entendi. Mas não estuda para ser gente, né? Não, escuta, né? Estuda para ser qualquer coisa que economicamente me traga algum benefício. E massa, isso não tem nada de errado, isso é certo. Só que eu preciso entender que o estudo, a educação, o conhecimento, ele precisa se incorporar em mim, enquanto ser humano, para que eu consiga desenvolver virtudes cada vez mais melhores, cada vez mais desenvolvidas, e que, como eu falei no início da live, trazendo a ideia da educação grega, para que eu me torne um ser humano melhor a cada dia. Então, olha, veja só, qual é a minha profissão aqui? Vocês estão diante de uma página, diante de um cara que é um designer, né? Eu sou um designer, trabalho com desenhos, faço identidade visual, pronto. Isso é o meu jabá de venda, é o que me dá o meu pão. Só que, porque eu estudo filosofia, porque eu sou apaixonado pela teologia, porque eu estudo psicologia, porque eu gosto da sabedoria, porque é isso que vai me transformar num homem melhor, uma vez praticado esse conhecimento adquirido. Então, eu preciso entender que o conhecimento, a educação, ela precisa se incorporar em mim e não apenas ser um tubo digestivo, onde eu entro por um lado e saio um médico, onde eu entro um leigo e saio um designer. Né? Isso aí, como eu falei, é básico da minha vida adulta. Eu preciso não ser um peso para ninguém. Eu preciso exercer a responsabilidade da minha vida enquanto adulto. Isso é básico. Só que outra coisa que é tão básica e tão intrínseca a mim é isso. É utilizar a educação, utilizar os estudos como um centro de formação do homem. Exato. E isso se perdeu, cara. Isso se perdeu. Acabou. Não existe mais. Você vê. Só outro exemplo que eu vou dar. Quando eu estava na faculdade, na formação padrão da faculdade, beleza. A minha turma tinha mais ou menos uns 16 alunos. Nos formando, todo mundo se formou e tal, beleza. E aí, com 6 meses depois, saca só esse episódio. 6 meses depois, uma amiga de turma, eu já estava virado na bexiga, dando consultoria, a peste toda, fazendo tudo na área. Uma amiga de turma se formou comigo, chegou para mim e disse: Douglas, tu faz determinada coisa?
Não vou estar citando aqui coisa, né? Eu disse, não, beleza, eu faço trabalho com isso. E já na minha cabeça, né? Tu se formou, né? Nisso também, igual comigo. Aí ele disse, não, mas tu consegue fazer para mim? Aí eu disse, olha, fulano, pessoal, como isso é minha profissão hoje, eu trabalho com isso, beleza, eu faço. É um trabalho muito grande, assim, e eu preciso cobrar. Eu disse, eu faço. Vou te passar aqui o orçamento. E disseram, é tanto. Aí ela ficou meio chateada, assim, porque eu cobrei, né? Hum. Só que, veja, eu vou chegar lá no final. Era um assunto que estudamos juntos, certo? Ela deveria saber tanto quanto eu, e aqui eu não estou me colocando como um ser superior, mas o que eu estou falando é o seguinte, que a maioria, 90% da turma e da galera da faculdade, só estudavam para ter um diploma. Exato, exato. Então, a profissão que passamos 4 anos estudando não foi adquirida, não foi absorvida. E eu pensei, eu digo, olha, como é que uma menina que se formou comigo, estudou a mesma quantidade de tempo que eu, não sabe fazer uma coisa que é básica da profissão? Porque ela estava ali só para obter um diploma. Entende? Não incorporou um conhecimento. Não colocou um conhecimento como praticidade da vida. E é isso que a gente vê, cara. A galera vai para a faculdade só para ter um canudo. Status social, né? Status social. É Estado isso. social. Então, esse tem sido, dentre outros, claro, um dos grandes problemas do homem hoje em dia. Homem no geral, né? Então, a gente tem visto cada dia seres fracos de pensamento, seres fracos de raciocínio, seres fracos de enfrentamento de realidade. E Exato. quando aparece qualquer oba-obazinho que vai fazer com que tu tenha teu primeiro milhão, com que tu tenha uma vida economicamente folgada, o cara vai querer, porque ele só está querendo coisa hedonista. Coisa que vai trazer prazer corpóreo, prazer aqui, ó, da epiderme, entende? Isso. Então, falar sobre um tema desse hoje em dia é muito complicado. Por quê? A gente tem sido bombardeado por coisas numa sociedade fraca, mano. O cara não consegue nem trocar uma ideia contigo. O cara não consegue nem absorver o pensamento. Vez ou outra aqui, eu tenho que estar explicando coisas no direct que eu falo. Porque pessoas não, infelizmente, não conseguem absorver e pensar. Não só comigo, vários amigos, várias pessoas que, que, que desenvolvem um conhecimento diante de uma galera que não entende nem o que lê, né? Que nosso mestre lá tanto fala, né? Que a galera não entende nem o que lê. Então lê, beleza, mas não consegue compreender, não consegue ter um raciocínio lógico da vida prática. Se quer um texto. Então quando chega qualquer coisa, vão absorvendo, vão se enchendo, vão enchendo ali aquela bucha, vai absorvendo tudo, não há filtro. E aí quando vem a bomba, meu irmão, aí Exato. essa questão da alta performance. É um oba-oba danado, né, que tem que ser colocado. Todo mundo vai absorvendo a coisa, porque são fracos de espírito, fracos de mente. Não existe um arcabouço de mente para absorver as coisas e fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, fazer o filtro, absorve tudo, fica cheio, a panela de pressão, e quem adora isso é quem? Vocês, né? Entre aspas, estou fazendo uma brincadeira aqui, claro. Mas psicólogos que eu conheço, psicanalistas, estão todos com as agendas lotadas. Estamos aqui para isso. Né? Exatamente, você está aqui para isso, sua profissão, velho. Está aí para isso, claro, a sua profissão. Tem duas ou várias vertentes, mas uma delas é ajudar as pessoas, né, a melhorarem, a ter a voltar ao eixo, digamos assim. E com isso, ó, você estudou para isso, ganhar, ter o seu ganha-pão, né? Não tem nada de mal nisso. Afinal de contas, você estudou para isso, né? Mas assim, uma das coisas também que é nosso dever, né? Porque a gente tem que dar de graça o que de graça a gente recebeu, né? No final das contas. É não apenas tratar patologias, né? A academia está aqui para isso, tratar patologias sim, mas para auxiliar as pessoas a se desenvolverem plenamente, entendeu? A buscar a perfeição, não perfeccionismo, né? O que é a perfeição é per fazere, né? Latim, ou seja, é o que é perfeito, feito até o fim. Ou seja, aqui nós carnais, na carne, né? A gente tem uma limitação, a gente tem uma expectativa de vida de, sei lá, 80 anos. Então, esse per fazere, a perfeição só vai ser alcançada quando a gente fechar os olhos aqui e abrir os olhos no céu.
Tá entendendo? Ou seja, ali é onde, por intermédio da graça, vai dar o contorno final. Mas essa perfeição que a gente deve buscar não é uma perfeição de um dia, 2 dias, de um ano, 2 anos. Não. É aquele que perseverar até o fim. Tá entendendo? Exatamente. Ou seja, para perseverar, você tem que ter virtude da coragem. Qual é a virtude da coragem? É a capacidade de resistir aos obstáculos. É a capacidade de sangrar por algo. Tá entendendo? De se ferir por algo. De cair e levantar. Tá entendendo? Então, enquanto não se desenvolve nos jovens, nos homens, nas mulheres, essa virtude da valentia, ou seja, eu quero isso aqui, custe o que custar. Por exemplo, todo mundo passa um momento. Tanto é que todo mundo passa por um momento da vida que a pessoa fica perdida, né? Tanto é que Ortega HC, né, que fala, né, só vale as ideias dos náufragos. Ou seja, o cara tá perdido, tá entendendo? Não sabe para onde ir, tá perdido, pronto. Se você reconhece que você tá perdido, já é bom, porque você vai procurar uma orientação, tá entendendo? Mas assim, todo mundo, eu passei por isso, momentos que eu não sabia para onde ir, tá entendendo? Eu fui enganado por esse pensamento pós-moderno, nietzschiano, tá entendendo? De que vivo agora, entendeu? Não existe ordem, não existe cosmos, não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, entendeu? E teve um momento que eu vi assim, ó, não tem outro caminho, cara. Eu bati, tava batendo com